Glória a Deus. Então, nós vamos aqui, né, dar... Nós vamos ler alguns versículos hoje, mas para começar, a gente vai começar no livro de Salmos, no, no versículo, no capítulo 34, versículo 6. Amém? Que diz assim: Amém. clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Né? Tem outra passagem que vai falar que livrou de todas as suas angústias, né? E agora eu quero ler ali em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: levanta o pobre do pó e desde o manturo, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes. Eu quero trazer essa parte, pelo menos essa parte agora. Não sei quem está acompanhando, mas os estudos têm trago muita revelação sobre as nossas vidas, principalmente das nossas atitudes e aquilo que nós somos e verdadeiramente quem está atuando nas nossas vidas e quais são as dimensões a qual nós nos encontramos no nosso interior, aonde nós olhamos para a nossa alma e nós vamos ver que todas as situações a qual nós precisamos, elas vai estar trabalhando para poder mudar as nossas sequências e mudar as nossas ações. Como que isso vai funcionar em nossas vidas? Vai funcionar de maneira com como está sendo estabelecido algo em minha vida e quem está regendo a autoridade, né? Se nós falarmos e nós acrescentamos sempre, né, que nós somos cristãos, ou muitas vezes nós falamos que nós somos evangélicos, né? É, eu, na verdade, eu nem antigamente a gente falava isso, né? Ah, eu sou crente, né? Eu sou evangélica, mas hoje não, hoje eu aprendi que não é que das outras formas elas são erradas, mas eu entendi a minha identidade em Cristo Jesus. E quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo Jesus, então há uma diferença a qual muda nossas estruturas e ela vai estar passando por conexões a qual uma fase a qual quando eu não estava inteiramente em Cristo, nós éramos escravos, certo? Nós vemos que no tempo da escravidão, nós não temos muito entendimento da verdade. Nós não temos muito entendimento de verdadeiramente o nível a qual nós estamos, o nível a qual nós chegamos e para onde verdadeiramente nós vamos caminhando. Então, quando a palavra de Deus ela vai sendo revelada a mim, ela vai sendo mostrada aos meus olhos espirituais, o que realmente, quem realmente é Cristo, algo na nossas vidas, ela precisa ser transformada. E essa transformação não é só de eu dizer, ah, eu tenho Cristo na minha vida. Não, ela não é automática. Eu tenho visto hoje muitas, eu não vou dizer nem palavras chavões, mas algo que muitas pessoas estruturaram, dizer que Deus conhece o meu coração. Deus, ele sabe de todas as coisas. O Senhor, ele tem autoridade para poder reger e trabalhar em todo a qual ele queira. Mas eu também entendo o meu discernimento espiritual em Cristo Jesus, que o Senhor também, ele não vai fazer nada na minha vida se eu não permitir que ele faça. Porque o Senhor, ele é educado, né? Nós aprendemos semana passada que o Espírito Santo, ele é o nosso penhor. Ele é algo a qual foi colocado por Deus, estipulado, né, através de Jesus Cristo também, para que ele nos iluminasse os nossos caminhos e mostrasse as direções daquilo que nós precisamos fazer. Mas por mais que o Espírito Santo ele tenha esse atributo, ele não vai pegar as nossas vidas também pela força e vai fazer com que nós caminhamos e fazemos isso. O que que acontece a diferença a qual nós estamos? Nós falamos aqui, nós vemos aqui fala clamou este pobre, né? E o que aconteceu? E o Senhor o ouviu. Ou seja,
quando nós estamos em dimensões de pobreza, o que é estar em dimensões de pobreza? É quando verdadeiramente eu não estou dentro de Cristo e eu não consigo atuar na dimensão como noiva, como Ele me separou para poder ser. O que Ele me chamou verdadeiramente para poder cumprir ou atuar mediante a autoridade que Ele delegou para nós como igreja. Então, quais são as modificações que nós precisamos reger em nós? É fazer com que o esvaziamento do sistema, daquilo que até mesmo a minha alma muitas vezes quer ditar para mim poder fazer, ela seja sentenciada, ela seja calada, ela seja. A palavra de Deus fala que a nossa alma ela precisa ser o quê? Mortificada. Através do momento que a minha alma é mortificada, o quê? O meu espírito ele vivifica. E para que o meu espírito vivifique, eu preciso entender a essência de Cristo. Porque quem modela e quem mostra para a gente e passou por todas as coisas aqui na terra foi Jesus. Então, nós temos que termos uma base de estarmos apropriado e guardado dentro dele em todas as medições, aquilo a qual nós permitimos que o Senhor trabalhe. E para que o Senhor trabalhe, nós precisamos ter conhecimento. Eu escrevi algo hoje que foi algo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Eu só acesso a graça quando eu entendo os atos de Cristo. Por quê? Porque foram as atitudes de Cristo, foram as renúncias de Cristo, foi tudo aquilo que Cristo sofreu, tudo aquilo que Cristo passou, é que ele conseguiu vencer todas as coisas. Ele não venceu sendo livrado de passar por tudo que ele precisou passar. Ele venceu passando por cada parte, cada deserto, cada circunstância, cada momento, cada etapa, cada estação da sua vida, ele precisou passar para que ele fosse também aprovado como nós. Porque a palavra de Deus fala o quê? Que o Senhor, ele se esvaziou da sua glória. Então, o momento que ele se esvaziou da sua glória, a única coisa que resistiu em Cristo foi o ser humano 100% como nós somos. E o que acontece? O estabelecimento da parte de Cristo, a qual ele venceu, foi como? Foi ele estabelecendo que ele estava cumprindo aquilo que o Pai determinou que ele fizesse. E Jesus, em muitas das suas palavras, também diz: Eu faço o que eu vejo meu Pai fazendo. Ou seja, ele não andava segundo o estabelecimento dele, mas ele estabeleceu algo para a sua vida, a identidade que ele tinha em Cristo Jesus. E a identidade dele como filho, ele abstraiu a essência de Deus, é o que regia Jesus para poder caminhar em todas as coisas. A palavra de Deus vai dizer também que Jesus, ele esvaziou da sua glória, ele deixou tudo isso para quê? Para ser pobre. Mas a pobreza de Cristo era para mostrar que o ser humano, na sua ignorância, ele caminha na pobreza. Porque a riqueza, ela só atua na minha vida quando eu tenho conhecimento de como eu vou progredir e como eu vou conseguir permanecer. Porque não é você ganhar algo que vai te ajudar você a permanecer. A nossa permanência é em questão de, em uma guerra, ela tem o quê? Vários combates. E nesses combates, eu preciso estar estabelecido para que a humanidade normal, que é estar dentro de nós, nós vamos nos enchendo de Cristo. À medida que nós vamos enchendo de Cristo, e Cristo vai se tornando totalmente, aleluia, e vai tendo autoridade dentro de nós, nós vamos encontrando a verdadeira riqueza. Porque a verdadeira riqueza em nós não vem de nós mesmos. A nossa riqueza, ela está em Cristo Jesus. É porque nós somos um com Cristo que nós temos parte dessa riqueza. E essa riqueza, nós só acessamos dela quando nós temos a abundância da intimidade com Cristo. Porque eu só consigo ter discernimento da autoridade que rege em minha vida quando
Cristo verdadeiramente ele está atuando dentro de mim. E a atuação dentro de Cristo dentro de mim, ele vai me tirar o quê? Do posicionamento como um escravo. E quando nós somos escravos, nós colocamos também muitos pontos nas nossas vidas, que é o quê? Infelizmente, a murmuração, ou lançar palavras torpes ao vento, aonde nós caminhamos por caminho a qual nós vamos, tudo aquilo que vai muitas das vezes acontecendo na nossa vida, são aquilo que nós mesmos ditamos. Porque se você acordar e dizer, Senhor, a minha vida está assim, 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 né? O que que eu vou fazer? Eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não avanço, não tenho condições, eu não tenho isso. Imagina, as falas só tem o não. O não vem sempre primeiro, né? Não tenho isso, não posso isso, não consigo isso. São as coisas que nós estabelecemos. Então, que a mudança na minha vida, para poder trazer a riqueza do Senhor sobre nós, vai estar primeiro na mudança da minha mentalidade, de como eu ajo segundo as circunstâncias da qual eu estou caminhando. Quais são as palavras que eu estou ditando para poder verdadeiramente ser anunciado dentro de mim? Então, se as minhas palavras elas são torpes, se as minhas atitudes elas são só de murmuração, nós não vamos conseguir navegar em algo que o Senhor tem maior para nós. Por quê? Porque se Jesus disse, eu venci o mundo e vocês também vencerão, vocês poderão fazer coisas maiores do que aquelas que eu já fiz, e eu ando em caminhos aonde eu vivo tropeçando e murmurando ao vento de todas as coisas, aquilo que acontece, e ver de mudar a minha estrutura, ou até mesmo entender qual o processo que Deus tem para fazer na minha vida e qual o ponto que eu preciso chegar, qual a dimensão que eu preciso caminhar, por quê? Porque para cada tempo há algo que nós precisamos fazer. Principalmente nós que moramos aqui na Europa, né? Nós vemos que nós vivemos literalmente dentro de cada estação do ano, verdadeiramente como ela é. Não é verdade? Se é no inverno, realmente, né? Vai escurecer mais cedo, você acorda no escuro, e de tarde já está escuro. Então, o quê? O dia já fica curto, você não vê quase ninguém, as pessoas muitas das vezes estão mal-humoradas, né? Por quê? Porque ela já carrega o peso dela. Imagina você murmurando também da vida e sair, aí você vai encontrar e vai acontecer o quê? Não há mudança. Então, qual é a mudança que precisa acontecer? No próximo, aquilo que o outro está vivendo, o que o outro está fazendo? Não, aquilo como a minha mentalidade ela está regendo dentro de mim. Então, nós precisamos arrancar essa comiseração, essas atitudes de vítima, a qual nós nos vitimizamos muitas das vezes, e nós vivemos sempre algo do passado e trazemos ele para o nosso presente e nós não conseguimos avançar para o futuro. Por quê? Porque algo lá atrás está me prendendo para que eu não consiga viver também o presente. E se eu não vivo o presente, eu não consigo também visualizar o futuro a qual o Senhor já predestinou para com as nossas vidas, né? Nós vamos ver aqui que em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, diz assim: Pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordena, dizendo, livremente abrirás a tua mão ao teu irmão e ao teu necessitado e ao teu pobre a tua terra. Nós vamos ver que, por mais que tudo que façamos, ou até mesmo aquilo que nós doamos, que nós compartilhamos, nós não conseguimos ter literalmente acesso. Por quê? Porque são processos de mentalidade a qual vai mudar a estrutura da minha vida, né? Muitas das vezes, se você perguntar um exemplo para alguém, se você ganhar hoje 10.000 euros, né? Não é tanta coisa, mas também não é pouco, né? Porque tem gente que não tem nem a metade disso. Mas vamos dizer, e você pergunta para a pessoa, o que você faria com esse dinheiro? A resposta que você vai dar é o que define também a sua mentalidade. Porque você pode dizer, eu vou comprar alguma coisa que eu gosto,
né? Não vou dizer nem muito carro, porque carro você não vai comprar um carro com 10 mil, mas não importa o valor do dinheiro, mas o que vem na nossa mentalidade, no nosso desejo, quando nós recebemos algo de presente e o que eu vou fazer com isso? Se a minha mentalidade está só em desfrutar e usufruir daquilo que eu ganhei, gastando comigo para poder me sentir bem ou bem favorecida naquele dia, até o dinheiro acabar, nós somos a mentalidade de pobre. Por quê? Porque não é só um dinheiro que vai mudar a nossa estrutura. São quem nós somos é que vai mudar a nossa estrutura, a nossa mentalidade, os nossos planos, os caminhos que nós precisamos caminhar e aonde eu quero chegar. Nós estamos num portal de Shabat, mas nós vamos ver que a pobreza do nosso entendimento, o cuidado das nossas ações, quando nós caminhamos e nós prosseguimos os nossos passos sem ter verdadeiramente o direcionamento de onde eu quero chegar, aonde eu quero estar daqui a alguns anos, né? Outro dia até mesmo falando, uma irmã falou assim, muitas pessoas, Jesus está voltando, então aí Jesus está voltando e você não faz nada. Jesus está voltando, então você não vai estudar, você não vai se apropriar, você vai ficar aí sentado, né? Como diz no alemão, né? Coçando o nariz, fazendo qualquer coisa, nasebore, né? Que fala em alemão. Então, e aí não vai fazer nada porque Jesus está voltando. Eu quero dizer para você uma coisa que eu aprendi para mim. Independente de qualquer circunstância, do nível da vida que nós estamos vivendo, se eu estou viva e amanhã eu dormir e eu levantar, eu vou ter mais um dia de oportunidade para que eu possa fazer algo. Por quê? Porque o dia de amanhã verdadeiramente não nos pertence. Mas se você não faz nada hoje, não faz nada amanhã e não faz nada depois, qual é o futuro que você verdadeiramente espera para você? Entende? Muitas das vezes nós vemos pessoas, elas desenvolvendo, crescendo e conseguindo alcançar alguma coisa, mas não foi porque ela ficou ali esperando cair tudo do céu. Não foi assim que aconteceu. Então, existe um processo, existe algo nas nossas vidas. Então, se a gente ficar aqui e parar e pegar o nosso tempo que nós temos para ficar só também lamuriando e vendo todas as coisas ruins que acontecem em todas as nossas vidas. Você já viu aquele ditado? Quando você está verdadeiramente na casa da servidão, miserável, você vai encontrar também outras pessoas que vai encontrar com você, vai começar a falar também, murmurar da sua vida dela, contar todos os lixos da vida dela para você. Aí vai ficar duas pessoas, três pessoas ali, perdendo horas falando de toda a situação do gato, do periquito, do marido, do filho, do chefe, de todo mundo. E aí eu te pergunto, isso vai trazer alguma riqueza na sua vida? Vai fazer alguma mudança na sua estrutura? Você está adquirindo o que com essas lamúrias que você está passando? Então, como que eu vou conseguir chegar no Shabat, aonde o Senhor diz para mim que é um dia de descanso e que eu posso verdadeiramente confiar nele, porque ele é um Deus que eu posso descansar nele, se você já tem uma carga toda pesada que você murmurou o dia todo, a semana toda, e chega no Shabat, hoje é o Shabat. Irmãos, nós precisamos ser realistas conosco mesmo. Sabe, coisas que eu fui mais confrontada na minha vida é ser verdadeira comigo mesmo, sabe? É entender quais são as intenções que estão por trás também das minhas atitudes, aonde a minha mentalidade ela está guardada. O que foi que aconteceu? Independente de qualquer coisa, o que alguém fez ou deixou de fazer, mas aonde que está a filha, a filha Márcia? Aonde que está a filha Magali? Aonde está a filha Dânia, a Camila? Onde que está a filha Aima? Aima? Aonde que nós estamos?
Entende aonde que nós estamos? A Rosineide também, que está aqui, né? Aonde que nós estamos? Quem somos nós? Quais são as nossas identidades? O que é aquilo que verdadeiramente eu tenho propagado para que haja uma mudança real dentro de mim? O sangue de Cristo, ele foi vertido na cruz do Calvário e teve ali muitas coisas que aconteceram. Não foi sorrindo, foi com dor, foi com angústia, foi com sofrimento. Mas se todas as coisas que acontecem na minha vida não fazem eu chegar a um lugar mais próximo do Senhor, não me fazem entender que os anos estão passando, o tempo está correndo e muitas áreas nós continuamos pobres, miseráveis. Eu sinto muito dizer, você ainda não é convertido em Cristo Jesus. Você ainda não conseguiu entender as atitudes de Cristo. Você ainda não conseguiu entender verdadeiramente quem você é em Cristo Jesus. Sabe, são coisas que acontecem na nossa estrutura e que muda a nossa originalidade. É quando nós caminhamos com as vozes que clamam dentro de nós. E esquecemos de ouvir a voz de Cristo que verdadeiramente já foi proclamada em direção às nossas vidas e trouxe uma realidade para nós. Não para que possamos ter status ou crescimento, mas que possamos verdadeiramente caminhar segundo a estrutura de Cristo, segundo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu quero falar aqui que o sangue de Jesus Cristo, ele representa um sacrifício supremo. Né? Ele tem o que? Ele faz a remissão dos pecados, ele nos purifica, ele traz a redenção, ele traz um perdão a qual nós não merecemos, ele traz a salvação e foi derramado também para o quê? Para purificar, para poder o quê? Trazer a remissão de Cristo dentro de nós. Em 1 João, capítulo 1, o versículo 7, vai dizer assim: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, por que muitas das vezes nós continuamos ainda na... Eu não acredito que nós, né, que somos libertos, que caminhamos com Cristo, que verdadeiramente tem uma maturidade em Cristo, continua ainda em pecado. Ou até mesmo iniquidade, que é pior ainda, porque a iniquidade é algo que você não é só o pecado, porque pecado você comete uma vez, iniquidade são coisas constantes. Então, se tem algo na nossa vida que está constante, e sendo tantos anos cristão, tem alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Se essa verdade de Cristo ela não tem feito um trabalhar dentro de mim para que eu seja caminhar nessa verdade, e que o sangue de Cristo verdadeiramente ele não está me purificando das minhas mazelas, é porque também eu não tenho conseguido chegar até a cruz de Cristo para que eu seja purificado. Porque se eu correr para a cruz, o sangue de Cristo vai me purificar. E eu quero declarar isso aqui sobre as nossas vidas nesse dia de hoje. Que o sangue de Cristo, ele não pode ser revogado, foi algo que já foi estabelecido para com as nossas vidas. E que você possa se posicionar, que nesse Shabat você possa trazer à memória todas as coisas a qual você já passou, mas selando ela na cruz de Cristo, para que as coisas, não vou dizer nem coisas novas, mas o propósito de Deus verdadeiramente seja realizado na sua vida. Há um tempo de posicionamento, então é as minhas atitudes, é o meu posicionamento, é a minha mentalidade mudada, centrada na atitude de Cristo, é que vai fazer com que eu consiga caminhar. Ninguém vai pegar os nossos pés e vai continuar fazendo com que ele caminhe. Ninguém vai fazer algo que eu não mesmo também não estou fazendo. Todas as coisas vai voltar sempre para nós. O que eu estou fazendo, como eu estou
caminhando, como eu estou dirigindo. Eu me lembro que tem uns 2 anos, mais ou menos, né? Meu pai espiritual, ele disse algo que ali, apesar de eu ter, né? E eu tenho fome, eu amo a palavra do Senhor, é algo que já tem crescido dentro do meu coração. E ele falou, eu faço aquilo que o Senhor já tem colocado para mim fazer. Agora, se as outras pessoas, né, se os filhos espirituais, vamos dizer mais assim, eles não estão caminhando, não estão fazendo, eu não posso fazer nada, porque eu sei que eu estou fazendo aquilo que o Senhor já designou e eu estou avançando, eu estou fazendo. Entende? Então, assim, se você não está, quem é culpado? Entende? Não é a igreja, não é o seu pai espiritual, não é o pastor, não é a irmã, não é seu esposo, não são seus filhos, não são ninguém que impede você de fazer algo para que você possa crescer espiritualmente, porque isso depende individualmente de cada um de nós. E que hoje você possa verdadeiramente arrancar essa capa da miséria, arrancar a capa da murmuração, arranca a capa de estar desgostado da vida, arranca a capa, aquela capa onde não deixa você desfrutar do melhor do Pai para você. Arranque essa capa aonde você precisa mostrar algo que você também muitas das vezes não é. Sabe, muitas das vezes nós queremos nos fortalecer com uma máscara em nossas vidas. Sabe, é aquele ditado, vai tudo ruim, mas eu continuo caminhando e sorrindo. Não é eu sorrir que vai mudar a minha vida. Me perdoe, gente, isso não vai mudar a nossa estrutura. O que vai mudar não é só eu sorrir, é eu me posicionar em Cristo Jesus, é eu verdadeiramente me sair dos lugares aonde estão me aprisionando. Se você sabe, todos nós sabemos aonde nós ficamos aprisionados. Não é verdade? Todo mundo sabe as suas atitudes, sabe aquilo que acontece, mas eu quero dizer para você que o sangue de Cristo, ele tem poder e o mover dele, aleluia, está estabelecido para com as nossas vidas, para podermos sairmos de todo lugar da casa da miséria, de todo lugar aonde quer, aleluia, nos aprisionar em lugares de cativo. Jesus, o sangue dele continua vivo para com as nossas vidas. E é nessa palavra que eu quero decretar sobre as nossas vidas, que nós vamos participar do sangue de Cristo, do corpo de Cristo, aonde o Senhor ele vai trazer, aleluia, memórias nas nossas vidas para que possamos permanecer fiel ao Senhor. Permanecer fiel ao Senhor são nas mínimas coisas. Às vezes nós achamos que as pequenas coisas elas não têm muitos valores, mas são as pequenas coisas que você começar a trabalhar dentro de você é que você vai conseguir estabelecer um princípio para que você consiga caminhar. Por exemplo, eu te dar aqui um exemplo. O Shabat mesmo, o portal do Shabat é um momento de alegria. É um momento onde você é proibido, vamos dizer literalmente assim, de chorar, de sentir tristeza, de deixar que algo venha te sobrecarregar, mas é aquele momento onde você verdadeiramente vai desfrutar da natureza, das bênçãos, das riquezas de Deus para você. É o momento onde você precisa se alegrar. Por mais que a tua alma ela te puxa para baixo, você vai dizer não, você não tem lugar, você não tem autoridade, você não vai me puxar para este lugar, porque eu estou assentada com Cristo Jesus. Quantas vezes, principalmente no Shabat, acontecia tantas coisas para que a minha alma ficasse abatida, até o ponto que eu disse, foi só até hoje e daqui não vai acontecer mais, porque eu não vou permitir que a circunstância venha roubar o meu desfrutar de estar com meu pai e de poder chamar ele, por mais, até pode estar até sozinha, chama teu pai e fala com ele, senta aqui comigo sobre nessa mesa e compartilha comigo, sabe?
Você dizer, Senhor, eu tenho planos, os meus planos são de crescer, de fazer isso. Se eu quero aprender mais da tua palavra, revela a tua palavra para mim, sabe? É o momento onde você vai estabelecer algo. Estabeleça princípios na sua vida. Na tua alma te quiser te puxar você para a pobreza, para a miséria, para você ficar neste lugar, você estabeleça um princípio. E o princípio é: você não faz parte dos planos de Deus para a minha vida. Amém? Amém. Você possa estabelecer esses princípios do Senhor. Estabeleça princípio para que você possa conseguir vencer cada dia. Por mais que um dia você não conseguiu, você caiu, não importa. Você tropeçou, levante de novo. Levante como filha. E saiba que o Pai, ele está te levantando. E saiba que o Pai, ele tem o melhor para você. E saiba que o Pai, ele te ama. E saiba que o Pai, ele deseja carregar o seu fardo pesado. Ele carrega para você, para que você tenha o seu fardo leve. Na cruz você pode entregar todas as coisas, mas sabe qual é o problema que nós temos? Nós vamos lá na cruz e buscamos de novo. Nós entregamos para Jesus as nossas orações, e eu acho que até mesmo antes de terminar a oração, você já carrega tudo de novo com você. Estabeleça princípios na sua vida. Se eu entreguei na cruz, eu vou deixar lá na cruz. Eu entreguei para Cristo, então eu vou tomar autoridade. Então, as minhas expectativas não estão naquilo que eu posso fazer, mas as minhas expectativas, ela está em Deus. Porque se nós colocarmos nossa expectativa também em nós, você não vai conseguir romper. Mas se a sua expectativa estiver na expectativa do Pai, de Deus sobre a sua vida, você vai conseguir manter algo especial na sua vida. Então, o que eu quero deixar aqui para hoje, não seja escravo de colocar desculpas onde não existe desculpas. Não dê autoridade para as circunstâncias de trabalhar na sua vida. Eu quero deixar aqui uma palavra que você possa romper. Rompa em meio aos argumentos que você possa dizer, porque não tem nenhum que vai, aleluia, desqualificar o poder do sangue de Cristo. Não tem nada que tira o poder e a autoridade de Cristo que rege sobre as nossas vidas. Então, a autoridade de Cristo sobre nós é termos domínio sobre nós, termos o livre-arbítrio de servir ao Senhor por aquilo que Ele é, pela grandeza, pela santidade que o Pai ele tem para com as nossas vidas. É um tempo de nós mudarmos. Nós estamos no tempo da tribo de Issacar. Tempo de cura. Aproveite esse tempo de cura qual o Senhor tem colocado. Esse tempo agora que nós estamos vivendo também da tribo de Issacar é o tempo onde os céus está aberto para poder nos ouvir o nosso clamor, aquilo que nós estamos colocando diante do Pai. Seja as suas dores, seja os seus projetos, seja tudo que você precisa alinhar diante da sua vida. Aproveite a oportunidade e se encontre com o Pai. Abra uma sala de tribunal com o Senhor para que você possa romper. E nesse tribunal vai ser você e o Senhor, sem acusador. Lá só vai ter Jesus Cristo te representando e o Espírito Santo para poder colocar diante do Pai aquilo que você tem. Então, esqueça das acusações, esqueça quem possa estar fazendo qualquer coisa para quebrar ou desfazer, diminuir ou anular aquilo que o Pai tem para você. Coloque o sangue de Cristo sobre tudo aquilo que você for fazer, sobre todas as suas decisões, para que você rompa no poder do sangue de Cristo.
Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, diz assim: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Amém. Amém? É essa palavra que você precisa guardar. Portanto, irmãos, temos plena confiança. Ou seja, eu preciso cortar, anular todas as chances de dúvidas que queira brotar no meu coração, que queira crescer ou ter raízes ou ter autoridade dentro de mim. Se a minha confiança, se tudo aquilo que está em mim, ela está centrada em Cristo Jesus, se eu verdadeiramente confio em Cristo como eu digo que eu confio, as minhas obras, as minhas atitudes, como eu caminho, como eu manifesto a sequência da história da minha vida, é o que vai revelar se verdadeiramente nós estamos confiantes em Cristo Jesus. Então, a minha confiança, ela precisa estar plena. E essa plenitude, ela vai me fazer o quê? Me dar acesso a chegar diante do Pai. Não se apresente diante do Senhor com uma mentalidade, com a incredulidade, com a dúvida dentro do seu coração. Estabeleça princípios. Vou repetir novamente isso. Estabeleça princípios na sua vida. Sabe? Essa palavra desconfiança, ela existe, mas ela não pode ser uma, uma regência sobre a minha vida. Ela existe, mas ela não faz parte de mim. Sabe aquela coisa? A palavra não também, muitas vezes eu ri aqui porque eu lembrei também que antigamente, eu tenho 26 anos que eu moro aqui na Alemanha, então eu já passei por alguns mancados e eu nunca aceitei não, sabe? E não é porque eu estava na presença do Senhor, porque eu vivi 15 anos afastada, morta espiritualmente, mas por mais de todas as coisas, a palavra não para mim, eu estabeleci algo na minha vida. A palavra não, ela só rege na minha vida quando o próprio Deus disser não para mim. Quando ele disser, minha filha, minha resposta para você é não, aí normalmente, vamos dizer que você vai, né, aceitar ou entender verdadeiramente quando existe os propósitos do Senhor. Mas até o não do Senhor você pode ainda revogar, porque a palavra de Deus diz, né? Se eu for lá e eu clamar e eu pedir, o Senhor, ele vai me ouvir. Mas se for algo para poder trazer morte, para trazer destruição, o nosso Pai, ele não vai permitir que isso aconteça. Mas se for algo para você crescer, para você progredir, para você poder desenvolver, para você estabelecer algo no teu espírito, para que a sua alma verdadeiramente ela seja dominada, aleluia, totalmente pelo sangue de Cristo, persevere. Anule as palavras não, por mais que Deus tem, cada dia o Senhor tem um não para nós, mas estabeleça princípios da confiança, da sua expectativa também, ela não está em você, mas ela está em Cristo Jesus. Amém? Então nós vamos passar agora para a fase da ceia. E, e para nós ceiarmos, eu quero deixar aqui Apocalipse capítulo 5, versículo 9, que diz assim: Com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. O sangue de Jesus, ele comprou você, ele nos comprou, ele comprou todos os povos, todas as nações, tudo o sangue de Jesus comprou.
Não permita que o contrário seja estabelecido sobre a sua vida. Essa palavra ela tem poder. E eu vou Amém. repetir para você. Aleluia. Com o teu sangue compraste para Deus. Sangue de quem? Sangue de Jesus. Aleluia. Homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Amém. Então, o sangue de Cristo, ele comprou. Ele comprou as nossas vidas. E é um sangue a qual não precisa ser revogado. Que o sangue de Cristo, nesse Shabat, ele se estabeleça uma vez mais sobre as nossas vidas. Ele traga à memória aquilo que nos traz esperança. Que o sangue de Cristo nesse dia de hoje, ele venha ser derramado sobre a sua mente, a sua mentalidade, os seus desejos, as tuas vontades, as tuas Amém. inseguranças, as suas incapacidades, tudo aquilo que o Satanás, o inimigo, até mesmo você mesmo tem tentado sabotar na sua vida. O sangue de Jesus, ele te Amém. liberta de todo mal. É o sangue de Jesus, a qual nós vamos estar aqui, neste momento agora da ceia, e que ele que vai estabelecer, aleluia, essa, essa grandeza do Pai dentro de nós. É o sangue de Jesus Cristo que nos dá acesso livre de entrarmos no território do Pai, de entrarmos no Santo dos Santos, aleluia, e nos sentirmos abraçadas, nos sentimos adornadas, nos sentimos cuidadas, e nos sentimos amadas, e nos sentimos protegidas, e nos sentirmos labandaçou de cantaraço de cantarabahai, fechado no jardim, fechado com o Pai, um lugar de intimidade com o Senhor, um lugar onde não tem espaço para poder, aleluia, ter sabotagem, mas um lugar onde você, aleluia, é alcançado pelo braço do Pai. É neste lugar, aleluia, que nós encontramos, é neste lugar que a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito precisa despojar para entrar neste descanso do Pai. Aleluia. Eu te convido a desafiar a você mesmo para poder entrar no descanso, na shalom do Pai. Deixa o Pai entrar dentro de você, deixa o Pai tomar, aleluia, todos os seus sentimentos e fazer transformação. Deixa o rio do Senhor correr sobre a sua vida. Rabandaçou de cantarabai. Deixa o rio do Senhor trazer cura, porque o Senhor deseja curar. Deixa o rio do Senhor. Que este momento, oh, aleluia, glórias a ti, Pai. Que nós vamos aqui. Você está com a sua ceia. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a ti. Pegue seu pão, seu suco de uva. E eu quero declarar que no momento que nós comermos desse pão, que a cura do Senhor ela venha entrar em todos os lugares do nosso corpo. Que todas as partículas, todas as células, tudo aquilo que está dentro de nós, ele seja, aleluia, encontrado, aleluia, dentro de Cristo. Que esse pão, aleluia, que representa o corpo de Cristo, ele venha verdadeiramente trazer a originalidade de Cristo dentro de nós. Ele venha trazer transformação, ele venha trazer mudança, ele venha trazer, aleluia, aleluia, decretamento de morte, da sepultura, tudo aquilo que não deixa você avançar. Nós queremos declarar através dessa ceia, aleluia, que estará sendo sepultado. Rabandaçou de cantarapai. Será sepultado, porque nós iremos regozijar no descanso com o Pai. Nós iremos entrar neste lugar, aleluia, onde o pão, aonde o suco, o sangue de Cristo, ele vai trazer transformação. Ele já tem feito todas as vezes que nós tomamos, nós comemos e bebemos, aleluia, da ceia
nós trazemos ativação dentro do nosso corpo. Nós anulamos aquilo que todas as trevas queiram atuar dentro de nós e trazemos ressurreição de Cristo sobre nós. Creia que a ceia é um lugar onde as suas mazelas elas são deixadas. Creia que neste lugar de intimidade com o Senhor é o lugar onde você pode crer que a cura ela é manifestada. Rabandaçou de cantarapai. Em nome de Jesus. Que você, quando você comer, o seu corpo ele possa se estremecer, ele possa entrar em parte 100% com o Senhor. E quando você beber desse suco, de cantarabai, o seu DNA, ele receba a originalidade de Cristo dentro de você. Que tudo aquilo que tem tentado desconfigurar as nossas estruturas, que tem tentado trazer enfermidade no físico ou no espiritual, seja estancado, seja curado. Eu ministro cura, como profetisa da palavra do Senhor, eu ministro cura sobre as nossas vidas. Em nome de Yeshua HaMashiach. Em nome de Jesus. Amém? Vamos comer, vamos participar. Aleluia. Da ceia, você pode comer. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode beber também. Rabandaço de cantarabaçu de arabarraço de cantarabai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é misericordioso. Obrigada, Pai, porque a sua misericórdia ela dura para sempre. Obrigada, Pai, pela sua oportunidade de nós estarmos aqui e entendermos, ó Pai, que o seu desígnio, os seus propósitos, eles são maiores do que os nossos. Que tudo aquilo que o Senhor estabeleceu, Pai, aleluia, para as nossas vidas, nós tomamos posse no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém.